Alguns anos atrás eu estava na pior. Carente, angustiado, solitário. Vocês sabem como é. Quando a mente começa a pregar peças, a gente procura qualquer distração para calar aquele vazio que grita por dentro. Não sou do tipo que se joga em festas, bebedeiras ou noites de farra. Sempre fui caseiro, tranquilo. Ou talvez só preguiçoso demais para sair e conhecer gente nova. Então escolhi o caminho mais fácil: Tinder. Era uma sexta-feira à noite, daquelas em que a chuva martela as janelas como se quisesse entrar. Eu baixei o aplicativo e, sem muito ânimo, criei meu perfil. Paguei o plano Premium, afinal, se era para tentar, que fosse com tudo. Queria explorar o mundo, sair da bolha, mas no fundo, meu objetivo era mais específico: Balneário Camboriú. Já tinha estado lá a trabalho algumas vezes. Aquela cidade parecia ter sido esculpida pelos deuses. Mulheres que pareciam saídas de quadros renascentistas, loiras de olhos verdes ou azuis, corpos perfeitos, cabelos sedosos que pareciam brilhar até na chuva. Era quase surreal. Então, configurei minha localização para lá e comecei a deslizar. Mas a realidade logo deu um tapa na minha cara. Eu não sou nenhum modelo de capa de revista. Meu corpo é comum, minha aparência é normal. E ali, naquele mar de perfeição, era como se eu fosse invisível. 4 dias se passaram e nada. Apenas conversas rasas e sem alma. Já estava pronto para deletar a conta na sexta-feira seguinte. A chuva ainda caía, como se estivesse zombando da minha tentativa patética de preencher o vazio. Foi quando meu celular vibrou. Uma notificação. Era ela, Paloma. Lembro-me da sensação de ver seu perfil pela primeira vez. Era como se algo frio tivesse passado pela minha espinha. Uma beleza que parecia irreal, quase perturbadora. Loira, cabelos longos e brilhantes, olhos cor-de-mel que pareciam enxergar direto na sua alma. Um corpo tão perfeito que dava a impressão de ter sido moldado por algo além do humano. Começamos a conversar. A princípio, aquele papo básico. Onde você mora? Tem filhos? É casada? Mas com o passar dos dias as coisas ficaram diferentes. A forma como ela falava parecia me puxar para algo maior, algo que eu não conseguia entender, mas também não queria resistir. Ela dizia que estava cansada de homens infiéis, de ser traída, de sofrer. E eu, como o bom caseiro sem vaidade que sou, fui aquele ombro virtual que ela precisava. Quando trocamos Instagrams, o encanto se misturou com uma dose de desconfiança. O perfil dela parecia mais um altar. 10.000 seguidores, a maioria homens. Aqueles caras de academia, cheios de músculos e vaidade. Havia também mulheres, mas não qualquer tipo de mulher. Eram todas como ela, perfeitas, estonteantes, quase irreais. Ela me seguiu de volta e foi aí que senti algo estranho. Paloma seguia apenas 947 pessoas, e eu era uma delas. Isso deveria me fazer sentir especial, privilegiado, certo? Mas o que eu senti foi algo diferente. Algo que me deixou meio sem graça. Depois de ganhar mais confiança, trocamos WhatsApp. As chamadas de vídeo começaram a fazer parte do meu dia a dia. Todas as noites lá estava ela, do outro lado da tela, perfeita como sempre. Não demorou muito para eu me apaixonar. Ela sabia exatamente como me tratar, educada, carinhosa, quase como se pudesse prever o que eu precisava ouvir. E eu, como um tolo, retribuía na mesma medida, sem questionar. 2 meses se passaram até que ela fez o convite. Queria que eu fosse conhecê-la em Balneário Camboriú, no apartamento dela. Disse que eu poderia ficar lá por alguns dias. Achei gentil, quase mágico. Peguei meu carro e segui viagem, com o coração acelerado e um estranho frio no estômago. Quando cheguei, confesso que fiquei tímido. Não sei explicar, mas havia algo diferente na energia daquele encontro. Porém, bastaram algumas horas de conversa para que isso fosse deixado de lado. A noite terminou no quarto, e ali, em meio aos lençóis, eu senti como se fosse transportado para outro plano. Paloma tinha algo que me prendia, algo quase hipnótico. Não era só a beleza dela. Era como se ela soubesse exatamente como me fazer sentir vivo e, ao mesmo tempo, completamente vulnerável. Claro, eu também me esforcei para impressionar. Tomava meus remédios para a ansiedade, que ajudavam a prolongar as coisas, se é que vocês me entendem. Foi uma noite que parecia perfeita, e isso nos uniu ainda mais. Mas perfeição demais costuma esconder algo.
No dia seguinte, fomos à praia, na famosa Avenida Atlântica. Caminhávamos de mãos dadas, mas logo percebi olhares diferentes. Alguns homens nos encaravam de forma estranha, cochichavam entre si e, às vezes, soltavam risadas abafadas. Aquilo começou a me incomodar. Perguntei a Paloma o motivo. Ela apenas deu um sorriso seco e disse: "Relaxa, são uns tontos." Tentei não dar muita atenção, mas aquilo ficou na minha cabeça. Paloma me contou que era corretora de imóveis, que tinha uma rotina corrida cheia de compromissos. Passei 4 dias na casa dela e todas as vezes que saíamos para a rua, a cena se repetia. Homens cochichavam, riam, às vezes até olhavam diretamente para mim com um certo ar de deboche. Não era paranoia. Algo estava errado. Mas eu nunca fui um cara de malandragem ou experiência de rua. Preferi ignorar. 6 meses de namoro sério passaram como um sopro. Ela continuava perfeita, atenciosa, e me tratava como se eu fosse o único homem do mundo. Eu estava feliz, ou pelo menos era o que acreditava. Mas no fundo aquela dúvida persistia, crescendo como uma sombra na minha mente. O que os outros viam que eu não via? E, principalmente, o que Paloma escondia tão bem atrás daquele sorriso impecável? Bom, na vida nem tudo são flores, né? Minha vida parecia um conto de fadas distorcido e eu não sabia o quão fundo o buraco ia. Uma tarde, enquanto descia no elevador para ir à praia, 3 caras entraram comigo, todos musculosos, daqueles que parecem viver na academia. Conversavam entre si, com risos abafados e olhares que me deixaram desconfortável. Foi quando um deles, que parecia o líder, soltou a bomba. "Ei, Ricardo, sabia que a loira que mora no 412 é garota de programa?" Ricardo riu surpreso. "Tá de sacanagem. Como assim? Você tem certeza, Brunão?" Brunão balançou a cabeça, com aquele sorriso de quem sabe mais do que deveria. "Tenho, cara. Por acaso encontrei ela no site de acompanhantes daqui de Balneário. Até printei as fotos dela. Olha isso." Ele tirou o celular do bolso e começou a mostrar as imagens. E foi aí que o mundo parou. Com o canto do olho, não consegui evitar dar uma espiada. Meu coração quase parou. Era ela, Paloma. No site ela tinha outro nome, Sandrinha Sem Frescura. O ar sumiu dos meus pulmões. Minha visão escureceu por um instante. Não era só raiva ou decepção. Era como se algo estivesse sendo arrancado de mim à força, e eu não conseguia reagir. Mas de alguma forma me mantive frio. Com o rosto queimando e o coração martelando, perguntei: "Ei, cara, não pude deixar de ouvir as ideias. Que site é esse?" Brunão me olhou desconfiado, mas respondeu: "Não vou repetir aqui, mas o nome ficou gravado na minha mente como uma cicatriz. Assim que saí do elevador, fui direto ao quarto, trancado na solidão e na dor. Abri o site, não queria acreditar, mas lá estava ela. Fotos que eu nunca tinha visto, poses íntimas, e um sorriso que parecia não ser dela, mas de alguém que eu não conhecia. Voltei ao quarto e comecei a arrumar minhas coisas. Cada movimento era automático, como se eu estivesse fora do meu corpo, assistindo tudo acontecer. Paloma chegou horas depois, com aquele sorriso perfeito que antes me derretia, mas agora parecia uma máscara. "Precisamos conversar", disse, com a voz mais firme que consegui. Ela percebeu na hora que algo estava errado. Quando perguntei se ela era garota de programa, a expressão dela mudou. Primeiro choque, depois raiva. "Como você ousa?", respondeu a voz vacilando. Mas então tirei o celular do bolso e mostrei o site. Ela desmoronou. Não havia como negar. Paloma começou a chorar, lágrimas grossas escorrendo pelo rosto. Entre soluços, disse que me amava, que não tinha me contado por medo de me perder, que aquilo era apenas trabalho e nada mais. "Eu não queria te machucar, eu só precisava pagar as contas, sobreviver." Aquelas palavras marretavam na minha mente, mas eu não conseguia decidir o que era mais aterrorizante. O fato de ela ter mentido esse tempo todo, ou o olhar dela enquanto dizia que me amava. Um olhar que parecia esconder algo ainda mais sombrio, algo que eu não conseguia alcançar. Naquele momento, sentado no quarto escuro, percebi que o que eu sentia por Paloma não era mais amor, era medo. Nem me dei ao trabalho de dizer tchau. Apenas saí pela porta, com o peito em chamas e um gosto amargo de traição na boca.
Bloqueei ela em tudo. WhatsApp, Instagram, qualquer canto que pudesse me lembrar da existência dela. Voltei para casa destruído. Mas o que eu sentia não era só dor, era ódio puro. Um ódio que me consumia como um incêndio fora de controle. Eu, um cara pacato, um nerd covarde que mal tinha coragem de matar uma mosca, agora sentia um desejo insano de vingança. Mas sujar minhas mãos? Isso estava fora de questão. Não era do meu feitio. Então fiquei horas pensando. Revirava minha mente em busca de uma solução, algo que pudesse aplacar a fúria que queimava dentro de mim. Foi quando um pensamento sombrio me atingiu. Minha irmã sempre foi envolvida com macumba, magia, essas coisas que eu nunca levei a sério. Eu, cético desde sempre, ria por dentro das histórias dela. Mas naquele momento a raiva falava mais alto. Se existia algo que pudesse trazer justiça, ou pelo menos me dar a sensação de vingança, eu estava disposto a tentar. Decidi ir até a casa dela, em São José dos Pinhais. Era como cruzar um portal para um mundo que eu sempre desprezei, mas agora precisava. Quando ela abriu a porta, seu olhar foi direto, como se já soubesse que algo muito errado estava acontecendo comigo. Ela me recebeu com a gentileza de sempre, mas havia algo diferente na maneira como me observava, como se pudesse ver além do que eu dizia. Sentei-me no sofá e as palavras começaram a jorrar da minha boca. Contei tudo. Cada detalhe. Não deixei nada de fora, nenhum ponto, nenhuma vírgula. Ela ouviu em silêncio, mas dava para sentir sua energia mudando. Quando terminei, ela ficou quieta por alguns segundos, o rosto sério, os olhos fixos nos meus. Então ela fez a pergunta que mudou tudo. Mariano, o que você deseja fazer sobre isso? Porque para você ter vindo até aqui, algo mudou na sua fé. Aquela pergunta ecoou na minha mente. Era como se ela estivesse me puxando para uma decisão que não tinha mais volta. Por um instante senti um frio percorrer minha espinha. Não era só o peso do ódio. Era a percepção de que eu estava prestes a atravessar um limite que nunca imaginei cruzar. A sala parecia escurecer ao meu redor, o ar mais pesado, enquanto eu considerava minha resposta. Algo dentro de mim sussurrava que essa não era apenas uma escolha. Era um pacto. Eu só consegui responder com frieza. Quero que ela sofra como eu estou sofrendo. Não importa de que maneira, mana. Minha irmã me encarou com um olhar que misturava compaixão e algo mais obscuro, como se estivesse prestes a mergulhar em um abismo junto comigo. Ok, Mariano. Vou precisar de algumas coisas para isso. Eu já sabia. Tirei da mochila as peças de roupa íntima que Paloma tinha deixado na minha casa, junto com algumas fotos dela. Coloquei tudo na mesa de centro e naquele instante o clima mudou. Minha irmã pegou os objetos e quando seus olhos os tocaram, ela parecia uma pessoa completamente diferente. A expressão dela ficou sombria, quase maligna, como se estivesse absorvendo a dor e o ódio que eu sentia. Ela levantou os olhos, a voz agora baixa e carregada de algo que parecia não pertencer a este mundo. Você vai precisar voltar a falar com ela. Preciso que você veja tudo de perto. O que vai acontecer? Eu hesitei por um instante, mas antes de sair, ela me segurou pelo braço e disse algo que me deixou gelado. Mariano, meu irmão, eu amo você. Você sempre foi um homem bom, honesto e manso de coração. Mas escuta bem, toda magia tem um preço. O que você está pedindo vai voltar um dia. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas vai voltar. E a gente nunca sabe o tamanho do estrago. Você tem certeza disso? Olhei nos olhos dela, sentindo um arrepio correr pela espinha. Sim, com absoluta certeza. Voltei para casa, desbloqueei Paloma e restabeleci contato. Ela, como sempre, veio cheia de explicações e desculpas, tentando justificar tudo. Eu ouvia, fingia compreensão, aceitando cada palavra. Tudo fazia parte do plano. Até aceitei visitá-la novamente para garantir que estaria lá quando os resultados começassem a aparecer. Foi numa madrugada de sexta-feira que recebi uma mensagem da minha irmã. Era curta, mas carregada de peso. O trabalho foi feito com força total. Usei animais, terra de cemitério e até ossos de cadáveres. Agora é só esperar, maninho. Em 7 dias você verá o estrago. Aquelas palavras me deixaram gelado. Uma coisa é pedir vingança no calor da emoção. Outra é lidar com o que vem depois.
A ideia de ossos, cadáveres e rituais com animais fazia minha pele arrepiar, mas eu já estava envolvido até o pescoço. Não havia como voltar atrás. Os 7 dias nem chegaram a passar. Paloma sofreu um acidente terrível. Um moleque mimado com uma Audi R8 resolveu brincar de piloto, perdeu o controle e a atropelou. O impacto foi tão violento que ela teve uma fratura exposta no fêmur esquerdo e, para piorar, precisou amputar o antebraço. Foi levada para o Hospital Ruth Cardoso, se não me engano, e ficou internada por semanas. Mas os ferimentos, eles simplesmente não cicatrizavam. Os médicos estavam perplexos. Tudo o que faziam parecia inútil. As feridas abertas começaram a infeccionar, deixando um cheiro podre que parecia emanar do próprio espírito dela. Com o tempo, Paloma foi definhando. A depressão tomou conta. Aquela mulher linda, vaidosa, que um dia me fez perder o ar, agora era só uma sombra do que foi. Magra, com o corpo cheio de feridas abertas, o cheiro insuportável, afastando até os próprios familiares. Alguns dos parentes dela, muito misericordiosos, vieram buscá-la para cuidar, mas nem isso adiantou. A última notícia que tive é que as feridas nunca fecharam. Ela vivia em sofrimento constante, com dores que pareciam não ter fim. E eu, no começo, senti uma satisfação mórbida ao ver aquilo tudo acontecer. Mas com o tempo, o peso daquilo começou a me consumir. À noite, ouço coisas, sons que não estão lá. Vejo sombras que parecem se mover pelo canto dos olhos. E de vez em quando, um sussurro gelado no meu ouvido. Vai voltar, Mariano, vai voltar. Ali naquele momento eu soube que ela pagou um preço alto demais por me fazer de bobo. Meus sentimentos, aqueles que um dia foram puros e confiáveis, foram destruídos. Eu não me arrependia de nada. Paloma teve o que mereceu, e isso, meus amigos, é a vida. Você planta aqui, e a colheita vem bem rápido. Nada escapa, nem os pecados. Mas após muitas semanas, em uma madrugada sombria, algo que eu não esperava aconteceu. Estava me sentindo fraco, com febre alta e exausto, como se todo o peso de minhas ações estivesse finalmente se cobrando. Após ir ao médico, ele pediu exames de sangue. Vamos ver como você está, ele disse. Não fazia ideia do que estava prestes a descobrir. Quando os resultados chegaram, foi como se a terra sob meus pés se abrisse. HIV positivo. O veneno de Paloma, a marca de sua traição, agora dilacerando cada parte do meu ser. Era como se um fogo amargo começasse a queimar dentro de mim, corroendo minha carne e minha alma de maneira implacável. Sentia a raiva, a dor, o ódio e o desespero se misturando num único golpe mortal. A raiva era insuportável, como se ela tivesse me deixado com algo muito mais profundo do que um simples erro. Ela me deu uma sentença, e agora eu era a própria maldição. Eu me vi no fundo do poço, uma ferida aberta, sangrando e apodrecendo de dentro para fora. Não era só o corpo que estava marcado, mas algo muito mais sombrio. Uma escuridão que nem mesmo eu conseguia controlar. Eu queria gritar, queria lançar meu ódio para o universo, mas não tinha mais forças. Era como se a alma tivesse sido arrancada de mim, deixando só a raiva e o vazio. Eu sabia que não teria uma vida longa. Mas em algum lugar dentro de mim eu também sabia que Paloma estava pior. Ela estava indo para o mesmo fim, só que mais devagar, mais doloroso. E de alguma maneira isso me dava um consolo insano. Ela sofria, mas o que ela sentia nunca poderia se comparar ao que eu estava vivendo. Não, a minha dor era mais profunda, mais visceral, mais cruel. Eu não sabia mais o que era viver, eu sabia apenas o que era existir em um mundo de pura amargura e vingança. Eu não sei quanto tempo me resta, mas o que eu sei é que não há mais nada para mim. O que restou de mim já se perdeu, dissolvido nas trevas. E quando eu cair nas sombras, quando a última respiração deixar meu peito, vou encontrar Paloma. E lá, no fundo, onde a escuridão não perdoa, eu vou encontrá-la. Porque eu sei, ela vai estar lá. E a morte, a nossa morte, vai ser a nossa única redenção. Sem arrependimentos. Mariano Braga de Lima Souza.